Olá, empresários! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Me conta uma coisa, empresário e empresária. Como é que estão as questões legais aí no seu negócio? Sociedade, tá fluindo bem? Tem conflito, dificuldades e desafios? Como estão as questões trabalhistas? E os seus contratos bem revisados? Alinhados realmente com aquilo que a legislação pede? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque hoje temos uma convidada aqui conosco, super especial, que vai te auxiliar a compreender todos esses temas que eu apresentei aqui. Estamos hoje com a doutora Alessandra Possoni. Ela é advogada empresarial com mais de 20 anos de atuação jurídica. A doutora Alessandra, ela é fundadora do escritório Possoni Advogados e pós-graduanda em Direito Empresarial pela FGV. Ela é formada pela Universidade Cruzeiro do Sul. Já acabei de falar isso para ela. Olha, nos formamos na mesma universidade. E tem uma trajetória que iniciou ainda muito jovem e construiu uma carreira sólida voltada à proteção e estruturação de empresas. Ela atua na área trabalhista e civil, com foco em assessoria jurídica preventiva, sempre aí no auxílio de empresários a organizarem os seus negócios de maneira estratégica, reduzindo riscos e evitando litígio. E, gente, fala a verdade. Como isso é necessário. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, o Movie Talks. É uma imensa honra te receber aqui, viu? Nossa, bom dia, tudo bem? Obrigada por esse convite. Foi assim com grande alegria que eu recebi o convite e para mim é uma honra participar aqui desse espaço, compartilhar com você, né, muitas coisas que a gente tem vivido aí durante esses 23 anos de carreira, especialmente na área empresarial, que é o que você fala lindamente. Gostaria até de dizer que eu te admiro como comunicadora, pelo seu propósito, a visão que você tem, né, de estar aí trazendo consciência, auxílio para os empresários que tanto precisam, né, para que chega um momento da vida do empresário que ele se vê sem saída, e se ele não pede socorro, ele acaba ficando encurralado. Eu costumo dizer que a empresa, ela tem o tamanho da mente do seu gestor. Então, se ele não tem a mente expandida, ele vai acabar ficando pequeno. Isso é, assim, uma grande verdade. Eu costumo dizer que o empresário ele precisa olhar primeiro para o CPF, para que ele possa fazer uma estruturação desse CNPJ. Porque se ele não olhar para ele, para a mentalidade dele, se ele não olhar para essas construções, como é que ele vai se fortalecer o suficiente para Sem construir dúvida. negócios sólidos, né? Sem dúvida, Não sem tem dúvida, como, não tem sem como. dúvida. Doutora, é realmente uma honra recebê-la. Obrigada aí também pelo reconhecimento do meu trabalho. Mas, para que a audiência possa te conhecer um pouco melhor, eu quero saber quem é a doutora Alessandra, como que a doutora Alessandra chegou nesse lugar de trabalhar dessa forma tão estratégica com empresários para a estruturação dos seus negócios. Bom, eu sou Alessandra Possoni, sou casada, mãe de 2 filhos, nasci numa comunidade aqui na região da Zona Leste e uma dificuldade enfrentada na época para fazer a minha universidade. Então, casei muito cedo e o meu sogro, uma pessoa que eu sempre vou falar dele, porque é uma pessoa que eu trago grande gratidão, muita gratidão pela vida do meu sogro, que viu em mim, né, um potencial e me ofereceu custear a minha faculdade. Então, eu, casada ainda, fui trabalhar na empresa familiar e ele pagou a minha faculdade. Então, foi uma realização de um sonho fazer uma universidade. E eu digo que eu nasci advogada. Eu nasci advogada, como nasci na comunidade, obviamente, se vê muita injustiça, Verdade. muitas situações de vulnerabilidade, né, injustiça mesmo. E na minha época não era diferente.
Então, ali na região, nós víamos muita necessidade, muita criança precisando de auxílio, mães, né, que passavam por situações bem desafiadoras com os seus companheiros, agressão física, agressão emocional. Então, eu vendo tudo aquilo, eu me lembro de uma época não tinha mais que 8 anos de idade, a polícia chegou até o local para ali resolver uma situação e eu sabia quem tinha causado, eu escrevi um bilhete com o nome da pessoa e coloquei dentro da viatura. E a minha vizinha, Corajosa. o senso de justiça sempre foi muito elevado. Então eu coloquei esse bilhete dentro da viatura e a minha vizinha, né, já era uma senhora à época, ela pegou o bilhete e me chamou de canto e falou: Alessandra, você não faça assim. Não pode, você vai expor a sua família a um grande risco. Eu era criança, eu não tinha essa percepção. Uhum. E realmente eu poderia colocar os meus pais numa situação complicada. Então, assim, sempre tive esse senso de justiça muito elevado. E quando eu e meu esposo casamos, nós contratamos um buffet e a pessoa Não entregou o serviço. não ia entregar. Não ia entregar. Não ia? Não ia entregar, mas eu sempre fui muito perspicaz, né? Sempre prestei assim muita atenção nos sinais, percebendo que ela não estava cumprindo em outros casamentos aquilo que ela se propunha com os outros. Eu falei para o meu esposo: alguma coisa pode acontecer errado no nosso casamento. Enfim, e aí nós tomamos à frente muitas coisas que nós já havíamos pagado lá para o buffet, a gente fez à parte, para que não houvesse nenhum problema no dia do nosso casamento. E neste problema, né, nessa questão, eu também precisei de auxílio jurídico, eu também precisei contratar um advogado. E à época nós agendamos uma pessoa que foi indicada, nós agendamos com o advogado e correu tudo bem. Fizemos a contratação, assinamos contrato, só que durante o processo eu nunca mais tive contato com o meu advogado. E eu me lembro o meu esposo falando para mim assim: olha, você vai me prometer uma coisa, quando você for advogada, você não vai agir assim com seus clientes. Os seus clientes, eles precisam ter contato com você. Eles precisam saber que o processo está sendo controlado. Eles precisam saber o andamento do processo. Olha o que nós estamos passando. E realmente, é desesperador você ter um processo em andamento e você não saber o que está acontecendo. E infelizmente, Alê, você sabe que isso é uma coisa que tem uma certa recorrência, né? Demais, demais. Então, não é raro chegarem ao meu escritório clientes que já passaram por outros escritórios e que dão essa devolutiva. Então, isso ficou muito sólido dentro do meu escritório. Então, lá no escritório nós somos em 3 advogadas e já coloquei essa cultura. O cliente, ele não precisa, ele não quer falar com a secretária, ele quer falar com quem sabe o que está acontecendo no processo. Uhum. Então, se a minha assistente jurídica, ela não tem toda a informação para passar para o meu cliente e eu, no momento, não posso atender, então, logo em seguida, eu entro em contato com o meu cliente, por vídeo, por áudio, às vezes mando até um vídeo, né, para que ele me veja. E eu gosto muito de ter o contato com o meu cliente. Eu gosto de estar na empresa, porque o olho do profissional da área jurídica é diferente. Você está trabalhando todos os dias na sua empresa, você está apagando fogo, você está resolvendo questões, está buscando mais captar mais clientes, mais contratos, enfim. Então, algumas coisas acabam passando batido. Então, quando eu vou fazer a visita técnica ao meu cliente, eu chego com o olhar jurídico. Então, muitas vezes eu saio da empresa com uma lista de questões que eu vou passar num relatório para que o meu cliente
tenha acesso às coisas que eu vi e que vão trazer problema no futuro. Então, eu tenho essa advocacia mais pessoal, mais dinâmica, mas também muito honesta, porque eu não E é gosto muito de... humana, né, Ale? Precisa. Eu creio que... Eu falo que as pessoas nunca ligam para mim para falar assim: ai, doutora, eu tô tão feliz, eu vou me casar. Eu vou, né? Ai, doutora, eu vou comprar uma casa e ai, vamos comemorar. Normalmente, né? Como eu tenho muitos clientes antigos, eu tenho uma carteira de cliente que foi conquistada mesmo, né? Então, eu tenho clientes fiéis de 20 anos. Tem cliente que vai lá na empresa do meu esposo, onde era o meu primeiro escritório, bate lá. Ah, eu gostaria de falar com a doutora Alessandra, e aí eles passam o meu endereço, onde eu estou agora assediada. Então, eu quero, né, passar isso para o meu cliente, esse contato mais pessoal. Me perdi aí onde que eu ia falar. Não, fica super tranquila. Quando a gente pensa em negócio, tá? E não tem como eu não ter esse olhar, Ale, porque aí esbarra na minha área de atuação, é que sobre os diferenciais do negócio, né? E acredite, você, então, com o seu escritório, né, com o seu posicionamento, você tem um diferencial, assim, gigantesco comparado, né, com o que a gente vê no mercado, nessa área do direito empresarial, e não só do direito empresarial, eu diria que do direito como um todo, né? Uhum, Essa assistência, esse lado humano, essa presença, né? Isso é uma coisa que não é tão comum assim, né? verdade. É algo realmente que te posiciona de uma forma muito estratégica, mulher. Parabéns por isso, viu? Obrigada, Parabéns, obrigada. E eu parabéns. falo sempre que, por mais que eu cresça, porque o escritório está crescendo, está em Claro, expansão, eu não quero que essa essência desapareça de forma perfeito. nenhuma. Eu quero realmente continuar prestando essa assistência, porque é tão importante. Às vezes os meus clientes falam: nossa, só de você ir na empresa você não tem noção. Como que os meus colaboradores ficaram? Não, a advogada tá aí. Então ela vai olhar que a gente está sem EPI, por exemplo. Legal. Porque eu chego perto do colaborador e falo Sim. assim: onde está o seu óculos? Aí tá na cabeça. O que é muito comum, viu? Demais. Tá na cabeça. Onde está o seu óculos? Ai, doutora, desculpa, aí coloca o óculos, né? Então, assim, essa presença esporádica, não tem como eu ir todos os Claro. dias, mas faz diferença. E aí, quando o empresário ele tem a consciência que precisa ter alguém dentro da empresa que faça esse papel, que cobre, que esteja vigilante ali, olhando se realmente aquilo que o escritório está Orientou, né? orientando, que eles coloquem em prática. Porque também não adianta eu prestar toda uma assistência e eles não colocarem em prática. Eu vou aparecer na empresa uma vez por mês. E aí, durante os outros dias, como que essa coisa vai acontecer? Pois é, pois é. E olha, nesse sentido, nosso trabalho novamente tem uma similaridade, não em relação ao direito, mas de você instruir, passar a orientação, só que você não fica na empresa Exato. todos os dias. E aí precisa sim o empresário ter aquela ocupação de quem vai acompanhar a continuidade disso? Porque não Exato. adianta você ter um profissional qualificado te dando a instrução, a orientação, se você não vai dar a continuidade daquilo, se aquilo Exato. não vai estar presente no dia a dia, Uhum, né? exato. Então tem que olhar para esse lugar. Doutora, muito interessante um pouco aí você contar um pouco da sua trajetória para nós. Agora, eu quero que a gente direcione essa nossa conversa para esse lugar do empresário, né? Uhum. Os principais dilemas e problemas que o empresário vive na condução do ponto de vista jurídico, seu negócio. E eu gostaria de começar com uma pergunta nesse lugar de sociedade. Uhum. A gente sabe, a gente conversou um pouquinho antes, né, nos bastidores, a gente sabe que a maioria das empresas são familiares, Sim. né? Essa é a realidade do Brasil. Estatisticamente falando, em torno de 97, 98% das empresas, elas começam nesse lugar, de empresas familiares. Uhum. As pessoas se juntam ali na família e iniciam um negócio. Às vezes é um negócio entre marido e mulher, às vezes
vezes é um negócio entre pais e filhos, Uhum. às vezes é um negócio entre irmãos, Exato. né? Ou primos, tios, mas geralmente tem um vínculo sanguíneo, Sim. né? E aí, a partir disso, também podem existir sociedades com os amigos, amigos muito íntimos, muito próximos, mas a maioria é mesmo vínculo familiar. Sim. E quando existe um vínculo familiar, a gente sabe que pode ter diversas intercorrências, vamos Sem chamar dúvida. assim, a Uhum. partir deste lugar. Como fazer esta gestão societária para minimizar os conflitos familiares, para minimizar a confusão que pode existir entre o laço sanguíneo e as questões jurídicas desta sociedade? Como que os empresários podem olhar para esse lugar e se comportar frente a isso? Sim. Primeira coisa que eu costumo dizer aos meus clientes quando eles dão abertura, porque você sabe também que às vezes o próprio empresário ele tem uma mentalidade mais intra. Uhum. E a gente precisa ter Respeitar. sensibilidade e respeitar Uhum. que cada um é cada um. Mas quando alguns conflitos chegam até o escritório e aí a pessoa realmente abre o coração e eu posso adentrar ali as peculiaridades mais intrínsecas do relacionamento Aham. dos sócios, normalmente a gente percebe que há competição, muita competição entre os próprios sócios, questões familiares que acabam vindo para dentro da empresa e que não são geridas em apartado, né? O que aconteceu em casa. Eu fui sócia do meu esposo, eu digo sócia porque eu trabalhava dentro da empresa dele. Então, nós tínhamos ali uma sociedade empresarial. Então, algumas coisas que aconteciam na empresa acabavam influenciando em casa. E essa mentalidade precisa ser gerida, né? Eu falo que os empresários eles precisam se ocupar também do seu autoconhecimento. Quando ele se conhece e ele entende quais são as potencialidades dele e as debilidades, ele começa a perceber que ele não consegue fazer tudo sozinho. Esse é o grande mal dos empresários, quando numa empresa familiar. Sim. Ele acha que ele dá conta de tudo, que não precisa do outro. E às vezes o outro é totalmente comercial. E o outro é totalmente financeiro, por exemplo. O que é comercial não tem nenhum traquejo aqui. Então, eles precisam entrar nesse ajuste emocional. A primeira coisa, emocional. Quando eles entram nesse ajuste emocional e eles entendem que eles precisam colocar no papel a diferenciação de cada papel dentro da empresa, uau, a coisa começa a ganhar um outro panorama. Então, o que eu poderia dizer para os empresários dentro de tudo isso? Que um belo contrato, um contrato social bem gerido, bem escrito, é essencial para os empresários. Um contrato social não é aquele que vai lá na junta comercial onde diz que as suas cotas sociais elas são de 1.000 cotas sociais integralizadas. Não. Um contrato social não é só aquele, é um contrato onde vai existir separação de atividades, né? E o respeito de que aquela atividade, aquela parte é gerida por ele. E reuniões, treinamentos para nós precisamos que as empresas, os empresários tenham essa consciência que hoje nós temos vários treinamentos para a equipe, mas também o gestor, o empresário, ele precisa abrir a mente. Nós temos alguns empresários que ainda não abriram a mente de que ele precisa também de ajuda nessa questão emocional para que ele possa entender o papel dele dentro da empresa e a partir daí separar as coisas. Quem nós somos? Nós somos irmãos? Nós somos irmãos, mas aqui dentro da empresa nós somos sócios. Nós vamos fazer assim, assim e assim. E nada melhor do que a contratação de um escritório, né, de um profissional que tenha experiência, uma vasta experiência, que possa dizer, às vezes a pessoa quer colocar no papel algo que não vai funcionar bem. Né? Na cabeça deles vai funcionar super bem, mas na prática não. A gente tenta no papel colocar
o mais claro possível o que realmente acontece na prática, mas às vezes não é possível. Então, juridicamente, o que eu poderia dizer para os empresários é que redija um bom contrato, separando qual atividade de cada um dentro da empresa, para que se minimize qualquer tipo de conflito e a empresa possa crescer, cada um exercendo muito bem aquilo que nasceu para fazer. Porque cada um de nós tem a sua potencialidade, tem o seu dom, né? Uma de comunicação, a outra com números, a outra de liderança, de visão de mercado, né, de busca de novos negócios para dentro da sua empresa e maravilha, uma empresa que os sócios entendem que cada um tem o seu papel, só tem a expandir, Só crescer. só crescer. Uau, doutora Alessandra! Olha, realmente seu trabalho é muito diferenciado porque a sua construção ela foi abrangente, né? Você começou falando sobre esse lugar de autoconhecimento e de trabalhar as emoções. O meu trabalho, ele vai muito nesse lugar. Ao mesmo tempo que eu entro num lugar de hard skills, de trabalhar a gestão do negócio, eu olho primeiro para esse lugar emocional, porque o emocional atrapalha o desempenho do negócio, né? Daquele empresário ou da equipe que está atuando com ele. Então, sim, é necessário um processo de autoconhecimento e de reconhecer quando a gente fala de sociedade familiar, de reconhecer os vínculos que estão ali presentes e resolver a vida pessoal no âmbito pessoal, para que quando vá para o âmbito empresarial, a gente tenha as relações bem resolvidas, as emoções no lugar e aquelas pessoas possam operar em sua plenitude, se é que eu posso usar esta palavra, né? E em realmente operar com todas as suas habilidades, Sem né? dúvida. E esse lugar de autoconhecimento é muito isso mesmo, de entender, peraí, quais são as minhas forças? Quais são as minhas habilidades? Opa, quais são as minhas dificuldades, os meus desafios, pontos que merecem a minha atenção para serem melhorados, aqueles que nem vale a pena mexer muito, Sim. porque eu vou precisar que outras pessoas assumam determinadas responsabilidades na empresa. Exato. Então, olhar para esse lugar é preparar essas pessoas da família que elas possam atuar de forma conjunta para o bem do negócio, para o avanço e crescimento do negócio. Fabuloso você ter feito essa colocação. E aí você traz a questão do contrato social, né? Sim. E não ser só aquele contrato que expressa as cotas entre os sócios, né? Exato. Que é o que comumente a gente vê, mas ter em contrato social qual é o papel de cada um. Sim. Trazer de uma forma o mais clara que é possível dentro da realidade desse contrato, esses papéis, Sim. para que eles possam ser respeitados. Não apenas acordado de boca, porque muitas vezes o de boca, doutora Alessandra, eu posso estar equivocada, por favor, me corrija se eu estiver errada. Às vezes, o de boca deixa de ser. Com certeza. Alguém muda de ideia no meio do caminho. Com certeza. E essa questão do contrato também. A minha empresa, como que ela vai continuar em caso de falecimento de um dos sócios? Isso é um ponto muito importante que o empresário acaba deixando isso na mão do contador e o contador vai colocar isso como a praxe, né? Em caso de falecimento, as cotas serão redistribuídas para os herdeiros e a empresa continua. Então, a empresa se dissolve automaticamente. Então, isso é uma questão que é particular. De cada caso, a gente precisa pensar. Então, vamos supor que eu tenho uma família, né? Eu tenho filhos, que o meu escritório de advocacia tem contrato social, tem sociedade, tá a mesma coisa. Mas eu não tenho filhos que operam no mundo do direito. Não tenho. Um fez a faculdade de Relações Internacionais e a outra está cursando marketing. Nada a ver com o direito. Nada a ver com direito. Como vai ficar o meu contrato social em caso de falecimento? Eu preciso pensar. Eu preciso pensar se a empresa vai dissolver, vai se apurar os haveres, vai se indenizar os meus herdeiros e o outro sócio, né, vai comprar minha parte e a empresa vai seguir. Ou meu filho, minha filha, vai colocar alguém para gerir as cotas que seriam minhas. Tudo isso precisa ser pensado. E as pessoas, elas quando falam, eu vou fazer uma sociedade, vem aquele contratinho padrão.
aquele contrato que vai colocar lá na Jusesp. Não pode. Precisa realmente pensar como que a empresa vai suceder após a sua, né, após o seu falecimento. Doutora Alessandra, assim, isso é uma coisa que a gente não pensa na morte, né? pensa. Muitas vezes a gente não pensa. A gente sabe que é uma certeza na vida. Uhum. Para algumas pessoas é até assunto muito delicado. As pessoas não gostam nem de falar sobre o assunto porque parece que vai atrair alguma coisa. Algumas pessoas têm algumas superstições, né? Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E quando eu falo o dia de amanhã, pode ser o minuto seguinte, Com né? certeza. Pode ser o minuto seguinte. Nós estamos aqui bem e espero que vivamos muito em nome de Jesus. Amém. Mas a gente realmente não sabe. Sem dúvida. A gente não tem um documento que diz pra gente que a gente vai viver até determinado tempo, né? E não prever este tipo de coisa é provavelmente abrir as portas para uma série de problemas que vêm deste lugar. Grandes litígios, É inclusive. isso que eu ia mencionar. Grandes litígios. Porque como que os herdeiros de uma grande empresa vão conduzir essa situação? Eles estão chegando de paraquedas. Às vezes no contrato ficou estabelecido que em caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros vão suceder. E aí vem para a empresa 3 novos sócios que não entendem nada. Não sabem nada da empresa, não participaram da construção daquela empresa. E eles vêm cheios de ideias. Como as ideias são perigosas. Pois é, vêm cheios de ideias, querendo mudar tudo, sentar na cadeira de presidente. E aí? Como que vai acontecer? Então, além de existir a atenção nesta cláusula no contrato, precisa ter muita maturidade e muita empatia, amor pelo seu negócio. Se eu tenho filhos que não vão saber gerir este negócio e que, de repente, vir até a sociedade pode até atrapalhar a continuidade desse negócio, é uma questão de maturidade. Se os filhos vão respeitar, é outra história. Mas se estiver no contrato, eles vão ser obrigados a respeitar. Então, é uma questão muito delicada, que muitas pessoas não se atentam, mas que pode evitar grandes litígios, de uma forma ou de outra. Por ação, né, por estarem juntos, entrando nessa sociedade, ou por conta da não aceitação da decisão daquele que faleceu. Isso pode acontecer também. Mas é uma atenção que eu gostaria de chamar para o público que te ouve. E, Ale, isso se estende, inclusive, para um possível testamento, né? Sem Quando dúvida. a família tem patrimônio, né? Para evitar, às vezes, situações que a gente vê de partilhas do patrimônio pós-morte, que assim, se arrastam por anos, Sim, vira um grande conflito, e o conflito não é apenas jurídico, né? pois é. Afeta a família de um ponto de vista emocional. Os laços, os vínculos sanguíneos são, inclusive, afetados, Com né? certeza. E eu gostaria até de dissipar uma ideia que a maioria das pessoas tem de que testamento é caro para fazer. Testamento não é caro. Caro é você ter uma família inteira em briga jurídica, dissolvida, sem relações, sem laços. Isso é caríssimo. Mas, de verdade, um testamento não é caro. Você colocar no papel qual é a disposição de última vontade de alguém que tem um patrimônio, não é caro. É feito no cartório, não é feito por advogado. Nós, advogados, nós podemos ser o testamenteiro, né? Nós podemos estar ali orientando e até assinando, porque no momento do falecimento somos nós que vamos fazer a abertura deste testamento. Mas é feito no cartório, paga-se uma taxa muito, eu falo até que irrisória, pela possibilidade de resolver tantas questões não impensadas nesse momento. Então, não é caro. Procurem, se tiver
o interesse de saber sobre testamento, procure saber, que é uma questão que ninguém fala, mas que pode eliminar muita dor de cabeça. Com certeza. E às vezes a gente vê, eu já presenciei situações assim dramáticas, sabe? Dramáticas. E é o que você colocou, são famílias sendo dissolvidas porque essas decisões não foram pensadas antecipadamente, Sim. né? A gente tem medo da morte, não gosta muitas vezes de falar sobre o assunto e vai relegando aquilo para depois, e às vezes não. O depois ficou tão para depois que não houve, Exato. não se aproveitou o tempo que existia. Eu ia dizer que não havia tempo, mas não é que não houve tempo, né? É que a gente vai deixando para depois, não aproveitou o tempo que tinha e depois a família fica com uma situação para ser resolvida. E aí, se não há maturidade, como a doutora falou, vai ser sofrível esse Muito, processo, né? Vai muito. ser E vai sofrível. envolver muita gente. Com certeza, com certeza. E o custo é muito maior depois disso, não é, Sem doutora? Se a dúvida. gente parar para pensar, se preparar antecipadamente com um contrato social bem redigido para falar da sociedade, para apresentar essa cláusula em relação a, ok, se um dos sócios falecer, como é que fica, né? O desenvolvimento do negócio a partir dali. Se não tem um testamento, qual o custo disso depois? Pois é, e por isso que eu tenho desde sempre essa ideia, né? Esse propósito de apresentar para as pessoas uma assessoria jurídica preventiva. Porque a prevenção, já diziam os antigos, né? Seguro morreu de velho? Seguro morreu de velho. Então, assim, você ter uma assessoria onde você pode, antes de tomar a decisão, você saber os impactos que essa sua decisão vai causar no seu negócio, é assim, algo imensurável, imensurável. Eu tenho várias empresas em que eu presto serviço de assistência jurídica mensal e eu falo, inclusive, para muitos. Eu gostaria que vocês me ligassem mais. Eu gostaria que vocês me consultassem mais, porque tenho clientes que só ligam para mim quando o pino da granada já Detonou, foi né? jogado fora. Não, tirou o pino Tirou e o jogou pino. fora. E aí me apresenta a granada com tic-tac. Então eu falo, mas minha gente, vocês têm assistência jurídica 24 horas? Por favor, me Acione. ligue, me pergunte. Quando vem um caso, já no momento em que eu falo, nossa, mas a gente, se fizesse isso aqui, não tinha acontecido isso aqui, pessoal. Por favor, me ligue. Então, a assessoria jurídica preventiva, que na cabeça de muitos empresários é um custo, não é custo, é um investimento. Porque quando se previne, se evita grandes litígios. Com certeza. E essa ideia, apenas uma das ideias que a gente está colocando aqui, que é a questão do testamento, é uma ideia. Quantas coisas podem ser resolvidas pontualmente numa reunião? Várias vezes vou visitar o cliente, ou às vezes o cliente tá lá em casa e pensou em alguma coisa. Ai, doutora, para eu não esquecer, depois podemos conversar sobre tal assunto? Claro que podemos, devemos. E ali, às vezes, acaba até no final de semana eu desenrolando um assunto. Porque realmente, quando você lembra de algo, você não quer deixar passar, né? Verdade, Hoje verdade. é assim, nosso tempo. Eu falo que o tempo está consumindo a gente. E se misturam, né? As coisas se misturam. Então, a gente tem que ter essa empatia também. Claro, Então, claro. a assessoria jurídica preventiva é para isso. Quando você tem uma assessoria jurídica preventiva, você pode trazer o problema, trazer um foco pequeno de incêndio para não virar uma grande fogueira. Pois é. Uma grande fogueira, porque eu já peguei casos em que eu falava, gente, se a gente tivesse feito isso, uma decisão pontual, pequena, a gente tinha evitado esse processo todo. Muitas vezes já resolvi questões que estava pendendo para um litígio que poderia durar anos, já resolvemos ali na mesa do escritório, com quem quer que seja, se for funcionário, se for sócio, se for clientes, fornecedores. Então, nós temos que ter essa consciência. Porque hoje o mundo está tão pesado, vamos dizer assim. Temos tantas coisas para resolver, tantos percalços dentro das empresas. E se a gente puder minimizar isso tudo, por que não?
por que não? Então, já temos muitas coisas para se preocupar como empresários. Eu também tenho desafios no meu escritório. Claro. Também tenho. E eu falo que nossa cabeça, ao ponto que vai expandindo, a gente vai entendendo que isso não é custo. Quando eu faço uma mentoria na minha área, quando eu faço lá uma imersão de 3 dias na minha área, quando eu retorno ao escritório, eu venho com uma cachoeira. Ampliou-se os horizontes, Uma né? cachoeira de ideias, né? E se de tudo isso eu colocar 10% em prática, quantos degraus eu já subi? Então, Verdade. a assessoria jurídica é algo que eu trabalho mesmo há 20 anos, tentando, assim, colocar na cabeça dos empresários que não é despesa, é investimento para você não ter problema financeiro, emocional, né? Que vai Porque o desgastar desgaste é muito grande. muito grande. Uhum. Hoje o emocional tá aí causando Gritando, né? doenças nas pessoas. Não é à toa que a legislação vem buscando aí cuidar da saúde emocional dos colaboradores. Olha a NR1 aí, né? Não é? Então, hoje tenho essa sensibilidade da legislação que os empresários precisam colocar em prática, mas não só para os colaboradores, para si também. Porque hoje aqui a gente está falando para empresários, e eu sou empresária, você é empresária, nós somos donas dos nossos Perfeito. negócios, e a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. Porque se a nossa saúde emocional não estiver boa, a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente precisa, a gente não consegue se comunicar bem, a gente não consegue pensar lá na frente, prever riscos, né, tomar grandes decisões, porque a gente acaba ficando com medo, a gente acaba ficando ali, parece que está num círculo, pensando só naquilo e não consegue ver as outras coisas. Então precisamos tomar, né? Os empresários precisam entender que eles precisam de braços. Com certeza. Não tem como eles fazerem Dá conta de tudo, dar tudo. conta de tudo. Então eles precisam de braços. E a assessoria jurídica é um deles. Nossa, é palavra-chave, né? Prevenção, né? Prevenção. Não tem como fugir desse lugar, nesse comportamento de ter mesmo essa assessoria jurídica preventiva, é a gente antecipar possíveis problemas. E como você bem colocou, doutora, às vezes é um foco pequenininho que iria se transformar num grande incêndio. Sim. Se está presente ali a assessoria jurídica, perfeito, vai resolver antes de se tornar Sim. um grande incêndio. Agora, se desapercebeu desse lugar, não tem uma assessoria que vá fazer bem feito o trabalho, aquilo vai se tornar um grande Sim. incêndio. É a possibilidade, a maior possibilidade, Com vamos certeza. colocar assim, né? Com certeza. É fundamental. E reconhecer que, assim, se a gente quer um negócio que cresça, que se estabeleça, isso quer dizer que a gente vai ampliar o negócio num sentido literal da palavra, de ampliação. Ampliação é crescimento. Sim. Como é que esse negócio, num lugar de crescimento, de ampliação, você, empresário, vai continuar dando conta de tudo? E dominando todos os assuntos pertinentes ao negócio, não tem como, né? Se a gente quer crescer, se a gente quer avançar, tem que ter pessoas competentes, com as devidas habilidades ali trabalhando para que esse negócio realmente vá para esse lugar de crescimento. Fascinante a sua forma de pensar, porque você não fica restrita ao conhecimento jurídico, né, doutora? Não. Você amplia muito isso, Sim, né? sim, eu tento sempre conscientizar o empresário de que ele precisa ter uma mente aberta, uma visão ampliada, de que ele precisa descentralizar algumas coisas e contar com pessoas competentes. É óbvio que às vezes o empresário até já buscou isso e não conquistou, e aí ele já está, né, Se com o pé frustra, né? atrás, e aí até você ganhar a confiança dessa pessoa e às vezes até conscientizar que realmente esse foi o caminho, só não foi a pessoa certa que ele escolheu, né? Assim como os colaboradores, às vezes um gerente, né? Um líder, que às vezes eu vou contratar um líder, eu vou pagar, ele vai fazer o serviço, às vezes não faz, porque o empresário também precisa ter tempo para supervisionar. Perfeito. Ele precisa ter tempo. Por isso que ele não pode fazer tudo. Ele não pode ser aquele que vai controlar todas as coisas. Ele precisa ter tempo,
Hoje o tempo é o maior recurso, Eu falo maior isso quase todos os riqueza. dias. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é o tempo. Hoje a gente tem que colocar tudo na agenda, bonitinho, que eu tenho que fazer para dar conta de tudo. Verdade. Porque eu falo para as pessoas, eu falo, gente, a hora não está passando mais de minuto em minuto, está passando de 5 em 5 minutos. Verdade. Parece que quando você inicia aqui uma leitura, Já passou. acabou o tempo. É muito impressionante. Então, o tempo é a nossa maior riqueza. Então, para que você supervisione aquilo que você precisa ter bons profissionais. E realmente, às vezes a gente vai se frustrar. Vai vir um belíssimo currículo lindíssimo, mas quando você vai ver na prática, não funciona. Não era nada daquilo. Então, precisa ter muita resiliência e não desistir, porque eu percebo que os empresários, eles desistem, porque ele fala, toda vez eu vou ter um custo. Tô cansado. Tô cansado, eu vou ter um custo na folha de pagamento, contratei, ficou um tempo, vai embora. E esse desligamento de um colaborador realmente abala o caixa, né? Desestrutura a parte financeira. Ninguém quer contratar alguém, treinar este alguém para daqui 3 meses ou um ano sair e você ter que começar tudo de novo. Mas essa é a nossa vida. Eu quero dizer para você, essa é a nossa vida. Não é diferente nos outros ramos, né? Não tem muito como fugir de algumas questões, né? Ainda mais no mercado de trabalho tão dinâmico quanto a gente tem vivido. A gente tem mudanças na legislação, discussões em voga, a gente tem NR1 agora, com toda esta ocupação que a empresa precisa ter desse lugar de ambientes que adoecem emocionalmente os seus colaboradores. Tem essa discussão da escala 6x1, vai, não vai, não vai, Vamos o que vai acontecer? Vocês acham, vai ou não vai? Pois é, tem a questão da misoginia, essa discussão com essa possibilidade de o que vai ser considerado misoginia dentro do ambiente corporativo. E aí eu já quero puxar perguntas nesse lugar de questões trabalhistas, doutora. Nossa. Esse eu digo que é quase um buraco sem fundo, não é não? É sim. Reclamações trabalhistas. Nossa, como tá tendo diversidades de pedidos numa reclamação trabalhista. Antes pedia-se vínculo, né? Reconhecimento de vínculo, pedia-se horas extras pagas por fora, desvio de função. Hoje tem muitas outras coisas que podem agregar os pedidos numa reclamação trabalhista. Danos morais, assédio moral, e o assédio moral é um mar de coisa. Eu imagino. É um mar. Tudo pode ser considerado assédio moral hoje? Será? 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 Né? Então, nós temos hoje uma magistratura melhor. Antigamente, de uns 10 anos para cá, vem se modificando a magistratura, uma magistratura mais moderna, uma magistratura que entendeu que a reforma trabalhista foi necessária, que antes, pelo fato da lei trabalhista ser em dúbio pró-operário, 100%, os operários acabaram, assim, né, levando a legislação ao seu favor, quando, na verdade, não tinham tantos direitos. Eu tenho uma mentalidade totalmente empresária, então, assim, eu faço reclamações trabalhistas, mas sempre na defesa dos empresários. Eu tenho pouquíssimas reclamações trabalhistas por reclamante. Então, o meu intuito, a minha mente é de empresária. Então, eu falo para os meus clientes, eu já sei o que vai vir de lá para cá. E um bom advogado é este, que ele sabe o que vai vir de lá para cá. Então, quando eu entro com uma reclamação trabalhista, pelo reclamante, eu já sei o que vem de lá para cá. Então, sempre são boas. Tá tudo certo. Sim, mas eu também tenho que entender, a partir do momento que vem uma reclamação trabalhista, eu vou fazer a contestação. Depois ele vai apresentar a defesa dele, né, em cima dos documentos e alegações que foram feitas na contestação. E aí vem o juiz.
Quem julga? Esse juiz, que antigamente tinha a mentalidade totalmente indúbio pró-operário. Hoje não. Hoje a gente tem aí uma magistratura mais moderna que entende que realmente a lei precisa ser equilibrada, né? Precisa provar, o reclamante precisa provar muitas coisas, que a gente fala que o ônus da prova é do reclamante, e muitas coisas o ônus da prova é da reclamada. E é aí onde a empresa peca, os empresários pecam, porque eles, naquela situação de que ele tem que administrar tudo, eles deixam passar detalhes muito importantes, detalhes que poderiam fazer toda a diferença, como a redação de um bom contrato de trabalho, porque vem o modelinho da contabilidade, nada contra contadores, por favor, mas a contabilidade já tem ali o seu contrato padrão, que não reflete muitas vezes a realidade da prestação de serviço. E a gente precisa entender isso. Você tem um contrato padrão feito pela contabilidade, faça um bom regimento interno. Tem ali o regulamento interno da sua empresa, onde você vai pontuar essas coisas. Eu falo isso para todo empresário que eu trabalho. Cadê o regimento interno? Deixa eu verificar esse regimento interno, deixa eu ler, porque o contrato pegou o contrato padrão da contabilidade. Claro que a gente não está aqui, gente, não. Falando que a contabilidade está fazendo um trabalho inadequado. Não é sobre esse o ponto. Não. Mas a contabilidade, como a doutora bem pontuou, tem lá um contrato padrão. Uhum. Será que esse contrato padrão está prevendo as situações específicas do seu negócio? Pois é, muitas vezes não. Muitas vezes não. Ok, mas já fez o contrato padrão. Ok, cadê o regimento interno? Pois é. É um dos documentos que eu peço para verificar. Ale, nunca vem. Você sabe, né? Nunca vem. Gente, eu chamei a Ale de Ale porque a gente se conhece, né, socialmente, vamos colocar assim, mas é a doutora Alessandra, hein? Doutora, assim, a gente pede, e aí, quando vem umas coisas... Não, e quando vem, né? E quando vem? Quando vem. O contrato, ele vai ali prever, basicamente, os dados da empresa, os dados do colaborador, horário de entrada, a função, o salário. Ponto. É isso que vai vir no contratinho padrão. Mas vamos lá. O meu funcionário faltou. Então, para quem, quanto tempo ele tem para apresentar a justificativa dessa falta? Aonde vai constar? É no contrato? Ou é no regimento interno? Então, o regimento interno é esse documento onde você vai colocar a cultura da sua empresa. Toda empresa tem uma cultura, porque toda empresa tem um gestor, toda empresa tem o seu proprietário, onde tem a sua experiência, a sua visão de futuro, né? Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Ele tem isso. Às vezes ele não consegue somente colocar em prática. E aí é onde precisa do profissional que venha desenvolver esse documento. Então, o que eu faço? Eu chego, vou lá, sento na cadeira junto com o meu cliente, vou na empresa, olho todos os ambientes, setor por setor, vejo quem trabalha, como trabalha, tudo. Depois sento lá com o proprietário da empresa e falo, como que funciona isso? Às vezes o proprietário fala, não, fala com a minha secretária ou com a pessoa do RH, vamos fazer uma reunião com todos. Por quê? Às vezes ele não quer nem ouvir o que está acontecendo na empresa, mas ele precisa saber. Por quê? A importância, quantos regimentos internos maravilhosos eu já fiz e que não foram aplicados. Sabe por quê? Porque às vezes o empresário acha que com aquele documento o funcionário não vai querer ficar na empresa, ele vai perder o funcionário. Opa, mas todo lugar tem a sua diretriz. Quando você entra num shopping, você tem lá a diretriz do shopping, tem o segurança. Você não pode sair derrubando todas as araras das lojas, entrando nas lojas, derrubando, fazendo arruaça. Então, precisa ter diretriz. E, às vezes, o próprio empresário, por estar refém de funcionários, eles não querem colocar em prática o regimento interno. Você acredita?
Acredito, doutora. E aí vai algumas observações importantes, né? Eu sempre oriento os meus empresários que eles tenham esse regimento e não só tenham, que na integração, a gente chama isso dentro da gestão de recursos humanos, vamos colocar assim, de onboarding, né? A Uhum. empresa ela precisa ter uma integração do novo colaborador. Exato. Então ela tem que ter um processo. Esse colaborador precisa ser apresentado ao ambiente físico da empresa, a sua função, seus equipamentos de trabalho e inclusive ao regimento. Sim. Ali você já, com aqueles que estão chegando, já coloca esse profissional na direção do que você quer. Uhum. Porque ali ele não vai dizer, ele está começando, ele não vai falar. Não, não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo outro. Não, ele tá entrando, ele vai assinar bonitinho. Exatamente. É ali que você trabalha o regimento com quem está chegando, já para evitar situações posteriores. Mas pra e quando você vai colocar em prática com o pessoal que já está lá? Quem você está? Aí também existe uma orientação. Essa empresa desenvolve reuniões, chama a equipe para conversar, é dada orientações, é trazido informações com clareza. Às vezes o empresário tem medo de trazer informações. E às vezes ali a gente precisa sentar com a equipe e falar assim, ó, estamos com problemas financeiros. Existe... Vamos pegar uma situação hipotética. Olha, com a crise de petróleo afetou essa e essa situação, e essa situação trouxe esse problema aqui para nós. Nós vamos precisar apertar os cintos. E para apertar os cintos, para que todos permaneçam no barco, vamos olhar para isso, para aquilo outro. Sim, por que não compartilhar isso? E às vezes o empresário ele tem medo de falar o que é necessário por uma infinidade de coisas, inclusive pelo que a doutora já apresentou aqui, aí eu tenho medo de perder o meu colaborador. Gente, mas se a gente for ficar refém do medo, esse negócio não cresce, não se desenvolve. E o prejuízo, litígios que possam vir depois desse lugar, desse processo de não comunicação, de não alinhamento, é muito pior. Verdade. É muito pior. Então a gente sempre orienta, ó, faça o onboarding, faça a integração desse novo colaborador, porque ele já entra sabendo. E para quem está lá, cadê as reuniões periódicas? Cadê os treinamentos, né? Cadê alinhamento com a equipe? Cadê a clareza de informação? Uma comunicação indevida. Inclusive, comunicação não acontece só em reunião. Existem outros meios. Cada empresa vai ter a sua cultura. Tem empresa que tem um sistema, que tem uma timeline, por exemplo, para poder fazer essa comunicação no próprio sistema que o colaborador loga. Tem empresa que tem ainda o tradicional mural, né? Acredito que você tenha clientes que use esse método de comunicação. Sim. Não é apenas a reunião, porque a informação precisa ser dita por muitas vezes, até que seja incorporado na cultura organizacional. É aí onde os empresários pecam, porque eles não querem esperar esse processo de que a cultura seja incorporada, que realmente o colaborador entenda que os que já estavam daqui para frente agora vai ser assim. E os que entram vão surfar essa onda, porque já vai estar... Já entrou do jeito certo. Então, eu falo que o regimento interno é um documento essencial. Precisa ser colocado em prática. Precisa ter alguém que, olha, tem cláusula 1, 2, 3, 10 cláusulas, mas você tem que ter alguém que fale assim, você lembra que lá no regimento interno está escrito que tem que fazer dessa forma? Você lembra que lá no regimento interno está escrito que quando acontece essa situação a gente tem que agir desta maneira? Então, precisamos dessa pessoa. E não vai ser o empresário, gente. O empresário, ele tem o que fazer. É isso mesmo. Ele tem outras coisas para cuidar, não é? Então, o regimento interno é essencial. Também, documentos. A empresa precisa entender que precisa ter documento. Todo. Na Justiça do Trabalho, se você não tem documento, você abriu uma brecha gigantesca. Então, se você paga, você está pagando por fora, escreve. Faz o seu controle, porque depois, lá na reclamação trabalhista, às vezes vem que este valor pago por fora era referente a uma coisa, quando na verdade era outra. Se você tem o documento, o que você vai pagar? Os reflexos daquele valor nas férias, 13º, fundo de garantia e rescisão contratual. Você não vai ter que pagar de novo. É isso que às vezes eu falo para os meus clientes.
Peguem documento, pega a assinatura do seu colaborador, faça as coisas com papel. Porque tem que ter, a justiça... Tem que ter o registro, tem né? que ter o registro, a justiça ainda pede essas provas. Então, produza provas, né? E olha, reclamação trabalhista muitas vezes é emocional. Como você dispensa um colaborador... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muitas vezes, se você dispensar bem esse colaborador, ele não vai entrar com uma reclamação trabalhista. Muitos entram porque saíram com raiva, saíram se sentindo injustiçados. Não porque a empresa realmente fez alguma coisa ou deixou de pagar alguma coisa. Então, se não tem alguém ainda que possa fazer esta dispensa, né, essa rescisão, esse desligamento, contrate alguém para fazer. Eu já sentei muitas vezes, eu já saí daqui, fui para Mogi das Cruzes, Guarulhos, para vários lugares. Doutor, eu preciso fazer o desligamento de um colaborador. E nós não temos o traquejo de fazer, porque aconteceu isso, aquilo outro, e a gente não tem estrutura para fazer esse desligamento. Ok, vamos aqui alinhar a agenda, vou fazer. Às vezes não dá, porque é algo imediato, sim. Às vezes é algo muito urgente, então eu conto com alguém da minha equipe que vá até o local e faça esse desligamento. Para quê? Para evitar uma reclamação trabalhista. Um problema que poderia ser gerenciado na mesa do escritório. Olha isso. Fascinante, né? E às vezes o empresário quer dar conta de tudo, ele mesmo faz, falta o traquejo, e aí uma situação que era para ser simples acaba se tornando um monstro, né? Uhum. Um monstro. Doutora, ainda dentro dessa questão trabalhista, como que você tem percebido o mercado, né, em relação à NR1, a toda essa mudança? A NR1 nós já tivemos um episódio aqui falando um pouco sobre esse assunto. Só para reforçar para a audiência, não é uma lei nova. Não, não é. A NR1 já existe há muito tempo. Ela veio passando por adaptações. A última foi agora, se eu não me engano, em 2023, que entra em vigência agora em maio de 2026, em relação à empresa ter que se ocupar com o seu ambiente. Se esse ambiente, ele possibilita que os colaboradores adoeçam ou não. Exato. É muito nesse lugar. Por causa do burnout, né? O burnout está muito em alta. E aí a gente estende, né? Crises de ansiedade, depressão, as doenças emocionais vêm realmente tomando conta, que muitas vezes não são causadas somente no ambiente de trabalho. Sim. E por isso que eu falo que eu tenho mente de empresário, não tem jeito. Muitas vezes a pessoa está passando por um problema pessoal, né? Um divórcio, o que quer que seja. E ela vai trabalhar. E ali no ambiente de trabalho, ela vai ter as cobranças naturais daquilo que ela se obrigou a fazer. São cobranças naturais. Que muitas vezes, quando eu recebo uma reclamação trabalhista, eu vejo a fantasia de alguns advogados ao contar uma história. É fantasioso, conta uma novela, que não era nada daquilo, né? Porque quando se diz de danos morais, assédio moral, é muito subjetivo. Algo que para mim é tranquilo, para outra pessoa não é. E isso a gente precisa entender, né? Que a gente também não pode dar valor à dor do próximo. A gente não tem como mensurar a dor do próximo. Então, por isso que é uma linha muito fina, né? Muito tênue para você passar para o lado de lá. Então, a NR1, ela é uma norma regulamentadora que tratou lá no passado de ambientes insalubres, de ambientes perigosos, e aí vem trazendo os equipamentos de proteção, como que você precisa documentar tudo isso, como a parte ergonômica, né? Então, que você vê que veio trazendo várias modificações, atualidades, porque a dinâmica do trabalho também mudou completamente. Como que antigamente a gente ia pensar que alguém ia passar 8 horas sentadinho trabalhando em home office? Verdade. Tem que ter uma boa cadeira, realmente. Tem que ter ergonomia. Com certeza. E inclusive, o trabalho em home office está previsto com essa atualização da NR1 Sim. como um
possível ambiente que adoeça. Vamos pegar pessoas influentes como nós, Pois doutora. eu não A gente posso ficar ficar trancada em home office vai dar bom? Não. Não vai. Na pandemia eu não fiquei em casa, porque eu trabalho em prédio Sim. e o meu elevador sai praticamente na porta do meu escritório. Então não tinha ninguém no prédio, eu ia com a minha máscara, eu ia trabalhar, porque eu tinha que sair de casa. Ficar trancada para uma pessoa influente Não tem como. Não dá. Não tem como. Então é isso. Então a NR1, ela não veio para atrapalhar. Os nossos clientes, assim, principalmente os meus clientes mais antigos, já fala que não, como assim, mais uma coisa para a gente se preocupar, mas é necessário, porque realmente existem grandes empresas em que o ambiente é insalubre. Existe sim. Claro que existe. Né? Não às vezes por conta do próprio empresário, mas até por conta das relações ali entre funcionários. Entre funcionários e liderança, E né, Ale? liderança. Nossa, como eu encontro desafios nesse lugar, tá? Pois é. Então, é uma atenção importante. Sim. A gente só não pode deixar que ela perca o foco, que ela se perca aí, né, nas intenções duvidosas. Perfeito. Mas é maravilhoso tudo isso que vem acontecendo, porque realmente a gente precisa cuidar. Agora, não pode se generalizar, dizer que todo o problema que alguém está ali passando é por causa do trabalho. Às vezes a pessoa está em casa passando por situações muito difíceis e que manifesta no trabalho, né? Porque em casa ela talvez não tenha esse apoio, essa visão, e lá na empresa vão ter agora toda a documentação, que também é por meio de documento que a gente vai demonstrar para o judiciário que a gente está cuidando dessa saúde emocional dos nossos colaboradores. Por documento, gente. Então, procure orientação para que você documente também esse cuidado com os seus colaboradores, porque vai ser muito cobrado. Vai. Maravilhosa, doutora! Amei aí as suas considerações. Vejo que muitas vezes um problema ele pode ser evitado antecipadamente se a gente estiver indo para esse lugar que você colocou aqui agora nesse final, de documentar, registrar as informações para que aquilo não vire de fato um grande incêndio, uma grande fogueira. Ai, doutora, infelizmente estamos na reta final. Acredite, queria fazer mais 1 milhão de perguntas. A gente vai ter que num segundo momento depois voltar a falar mais sobre isso, principalmente sobre questões trabalhistas, que é realmente um universo gigantesco, né? Mas antes de a gente finalizar e eu te passar a palavra para uma última pergunta, eu quero apresentar as nossas patrocinadoras. Temos aqui, doutora, no nosso podcast, 2 patrocinadoras que atuam de forma ativa aqui no Movie Talks. Nós temos a Paula, ela é designer, ela trabalha com essa parte mais de redes sociais e materiais, né, gráficos, para o empresário poder desenvolver o seu negócio. A Paula, gente, eu falo, ela é fenomenal, ela consegue tirar da minha cabeça as ideias que estão aqui, porque eu sou péssima nessa parte, ela consegue tirar as ideias que estão na minha cabeça e viabilizar aquilo. Se você precisa de alguém que possa desenvolver a identidade visual do seu negócio, desenvolver os seus materiais gráficos e também todas as suas artes do que vai para sua presença digital, a Paula é a mulher que eu indico para vocês. E óbvio, também temos a Crucial Coaching e Treinamento, doutora, que é a minha empresa de treinamento e desenvolvimento. Na Crucial, nós trabalhamos com mentorias focadas no desempenho do empresário, mas também trabalhamos com as equipes de liderança e vendas, que é onde estão aí os meus pilares, eu diria que os meus superpoderes, né? Eu brinco que cada um tem o seu superpoder, né? E o meu vai muito nesse lugar de desenvolver o empresário estrategicamente e emocionalmente para suportar o crescimento do negócio e trabalhar com as lideranças e com a equipe de vendas. Precisando de treinamento, de acompanhamento, estamos aqui à sua disposição. Doutora, infelizmente, chegamos ao final, passou muito rápido, voa, é um assunto extremamente interessante que dá para a gente ficar falando de fato por horas, mas o tempo é restrito, não tem muito o que fazer. E antes de a gente finalizar, de a doutora deixar os seus contatos, eu gostaria que você desse um último conselho que você considera essencial dentro desse universo do direito jurídico para o nosso empresário. Você pode falar diretamente para sua câmera. Bom, meu conselho para os empresários da atualidade é documentar tudo que fizer,
ter a mentalidade de que você precisa realmente de braços para que o seu negócio cresça de forma ordenada. Toda empresa, ela pode crescer. E o crescimento de uma empresa, ela inicia na mente do seu proprietário. Quando a mente do proprietário é grande, a empresa inevitavelmente vai crescer, porque ele entende que ele não pode centralizar, ele não pode fazer tudo sozinho e vai ter aí a contratação de pessoas que vão auxiliar vocês. Então, documente, elabore um regimento interno. Se você não tem aí alguém dentro da empresa para fazer esse documento, contrate pontualmente uma equipe ou um escritório que tem experiência nisso e que possa desenvolver esse documento para a sua empresa, porque é de suma importância que você implante a cultura do seu negócio num regimento interno para que você possa cobrar direitinho. Olha, você sabe que aqui as coisas funcionam dessa maneira, porque muitas vezes o seu colaborador nem sabe o que está passando na sua cabeça, porque você não verbalizou. E a forma mais correta de verbalizar, de comunicar ao seu colaborador como as coisas devem acontecer dentro da sua empresa é através do regimento interno. E esse documento ele pode ser periodicamente modificado, não é como um contrato de trabalho. Ele pode sofrer aditivos, ele pode sofrer alterações, porque a empresa é dinâmica. E que você tenha essa mente de que a sua empresa vai crescer, mas você precisa realmente de pessoas que te auxiliem, que tenham poderes que você ainda não tem, porque não temos todos os poderes, né? É verdade, doutora. Deixe os seus contatos, como que a audiência te encontra, pode encontrar o seu escritório e entender os serviços que ela precisa. Bom, nós temos as nossas redes sociais, eu posto muito conteúdo jurídico, explicativo, orientativo, trazendo novidades lá no Instagram, que é Possoni Advogados, @PossoniAdvogados, e também tem o nosso site www.possoniadvogados.com.br. Maravilhosa, doutora. Foi uma honra recebê-la neste episódio. Conteúdo riquíssimo, realmente vasto e necessário para o dia a dia das empresas. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Te vejo no próximo episódio, às terças-feiras, às 20 horas. Espero vocês. Tchau, tchau.